Olá, bom dia. Essa aula de hoje é justamente a gravação de uma aula que ficou pendente, certo? Que nós vamos falar um pouco sobre repetições, certo? Dando sequência ao estudo na disciplina de Introdução à Programação. Vamos estudar agora um pouco sobre o tópico de repetições. É um tópico bastante rápido, mas que introduz umas novas técnicas de programação, certo? Então vamos lá. Vamos nessa aula aprender um pouco sobre o assunto e aí na nossa próxima aula via Google Meet a gente vai então partir para praticar exercícios relacionados a esse assunto. Então vamos lá. Essa então seria a sétima aula sobre repetições. Nós já tivemos a oitava aula na aula passada, falando sobre uma revisão sobre os assuntos anteriores. E essa sétima aula é justamente a aula que ficou para ser gravada sobre repetições e eu estou disponibilizando a partir de agora. Repetições. Vamos entender um pouco inicialmente o que é que funciona, como é que funciona, certo? Para que depois a gente possa partir para conhecer um pouco melhor sobre essa técnica. Repetições, elas basicamente apresentam a base de vários programas de computação, certo? E essas repetições, elas são usadas, é uma técnica de repetição utilizada para executar a mesma parte de um programa várias vezes, normalmente dependendo então de uma condição, certo? Então, é, a, a, através da criação de uma condição, eu vou então permitir que uma determinada parte do código do meu programa ela seja executada várias vezes, a depender, obviamente, por exemplo, se eu tenho uma condição de repetição igual a 100, então eu vou repetir aquele mesmo código 100 vezes. Então vamos lá entender um pouco de forma mais prática. A repetição, a gente vai então aprender ela a como fazer utilizando o, a, utilizando a estrutura while, certo? Que basicamente é o seguinte: while, condição, dois pontos, bloco. Como é que funciona isso? O while significa enquanto. Nada mais é do que enquanto condição for verdadeira, certo? A condição tiver aí um valor lógico verdadeiro, execute o bloco que está dentro do meu while, certo? Então, enquanto essa condição ela for, no caso, while condição, ou seja, enquanto condição for verdadeira, o que tiver dentro desse while, ele vai ser executado, certo? Quando essa condição é, ela não for mais verdadeira, ou seja, for uma condição falsa, uma condição aí de parada, certo? Esse bloco não será mais executado. Por exemplo, eu quero imprimir de 1 a 3 com while, certo? Se eu tivesse que imprimir de 1 a 3 sem usar nenhum bloco de repetição, eu teria que, por exemplo, criar uma variável x igual a 1 e imprimir prima x, que iria imprimir 1. Depois iria acrescentar x igual a x mais 1, imprimir novamente. Depois acrescentar x igual a x mais 1, certo? E fazer essa sequência de forma braçal para gerar essa repetição. Utilizando o while, o que é que eu vou fazer, certo? Na primeira linha eu tenho aí que x é igual a 1, certo? Então eu criei inicialmente a variável x igual a 1, certo? Na segunda linha eu tenho a seguinte leitura: enquanto x for menor ou igual a 3, execute o que está dentro do bloco, certo? Na primeira condição, a gente de cara já vê o quê? Que x é igual a 1, ou seja, x é igual a menor ou igual a 3, certo? Aí o bloco imprime x com o valor atual, que é igual a 1, e após imprimir x, ele faz o quê? Ele aumenta o valor atual de x, que era igual a 1, e foi acrescentado então foi somado a mais 1. No caso, x vai ser atualizado para 2, certo? Seguiu essa primeira
rodada do bloco. Depois que fez essa primeira execução, aí essa condição while aqui, ela vai continuar rodando, certo? Ela rodou para x igual a 1, imprimiu x aumentou de valor, aí ele vem agora. Enquanto x for menor ou igual a 3, na nossa segunda rodada, o que acontece? X é igual a 2, aí ele vai imprimir x e acrescenta ao valor atual de x, no caso é 2, a soma mais 1, certo? Então ele já imprimiu x igual a 1, imprimiu x igual a 2, aí agora ele vai subir com x igual a 3. Aí ele vem para cá. Enquanto x for menor ou igual a 3, certo? Qual é o valor atual de x? É o valor 3. Ou seja, 3 é menor ou igual a 3, é sim, 3 é igual a 3. Imprime x igual a 3, aí ele vem aqui para a outra linha, para a quarta linha, e diz x é igual a x mais 1. No caso, x é igual a 3 mais 1, 4, certo? Aí eu tenho agora a seguinte situação, x é igual a 4. Quando eu volto aqui para o meu bloco while, ele vai o quê? Quebrar a condição. A condição não vai ser mais verdadeira. Por quê? Porque no estado atual, x é igual a 4 e 4 não é menor ou igual a 3, certo? Fazendo isso, o bloco ele foi quebrado, certo? Ele foi parado e o que está dentro do bloco while não vai mais ser executado, e aí, no caso, se tivesse aí uma quinta linha, fora do while, seria então dando continuidade à sua execução. Beleza? Aí nós temos aí o seguinte exemplo, certo? A impressão de 1 até o número digitado pelo usuário, certo? Aí nós temos aí, eu inicialmente criei uma variável fim, certo? Que tem aí o input. Digite o último número a imprimir. Só me desculpando aqui, acabou faltando um parênteses aqui no final do, do, do meu código, certo? Da minha variável fim, certo? Digite o último número a imprimir. Eu vou colocar, por exemplo, o número 100, certo? A variável fim vai ser igual a 100. Aí eu tenho que x é igual a 1, certo? Aí eu tenho o quê? Enquanto x for menor ou igual a fim, quem é fim é o número 100 que eu digitei aqui em cima. Imprima x e vá, depois de imprimir, acrescentando mais 1 a x, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse bloco while x, o while x menor ou igual a fim, ele vai ser executado aí 100 vezes, certo? Vai imprimir x de 1 em 1, vai imprimir x de 1 a 100, certo? Um por vez. Ele vai imprimir e vai então acrescentar o valor de x até que x seja igual a 100, certo? Vai executar, imprimir x igual a 100, e quando x for igual a 101, certo? O bloco while vai ser então finalizado, certo? Esse processo de pegar o valor de x e acrescentar a cada iteração o valor de 1, certo? Eu tenho x é um valor, por exemplo, 10, e eu somei com mais 1. Na próxima iteração, x é igual a 11 mais 1, certo? Isso aqui é o procedimento chamado de contador, certo? Em que eu posso estar fazendo isso em outras situações que se chama então de contador de repetição. Mas não somente contador, no caso aqui, a variável x ela vai estar sendo então atualizada. Certo? Aí foi visto nesse vídeo o que? Foi visto até o momento que a condição while ela só é ela só é parada, certo? Quando a minha condição que está dentro do meu while, ela não é mais satisfeita, ou seja, a condição não é mais verdadeira. Mas aí, supondo que eu tenha aí um bloco while muito grande e uma certa parte do meu programa eu quero parar a minha execução. Por exemplo, quando eu imprimir 100 aqui, certo? No caso, eu imprimi de 1 até o número digitado pelo usuário. Eu não queria, por exemplo, fazer mais um incremento da variável x para que x fosse igual a 101, certo? Então, antes de eu pular aqui, depois de eu imprimir x, eu queria então parar o meu programa, certo? Depois de eu imprimir x aqui, eu queria parar o meu programa para não continuar o bloco de execução. Como é que a gente vai fazer isso? Vai então utilizar um, um códigozinho que faz a parada então do meu bloco while.
certo? Então, interrompendo a repetição. A estrutura while só verifica sua condição de parada no início de cada repetição, certo? Então, ele executa todo aquele bloco while e no início ele faz justamente a verificação da condição se é verdadeira ou não. Dependendo do problema, a habilidade de terminar o while dentro do bloco a repetir pode ser interessante, certo? E aí é utilizada então a instrução break, que é utilizada para interromper a execução de while, independentemente do valor atual da sua condição, certo? Então eu tenho o seguinte exemplo aí. Inicialmente eu criei a variável s igual a zero e tenho a condição while true, ou seja, aqui eu já estou dizendo que while true, condição true, ou seja, eu nunca vou ter como parar essa minha condição while. Então, uma alternativa de parar ela dentro do meu código é o seguinte: eu coloquei while true, aí eu tenho a variável v que vai receber do teclado um número a somar ou o número zero para sair, certo? Então, a cada execução aqui, eu não tenho um contador, eu tenho um incrementador, certo? A cada execução do while, eu vou estar chamando a seguinte mensagem no teclado, pedindo para que o usuário digite o número a somar, ou então se ele digitar o número zero, vai então interromper o programa, certo? Então, tenho aí essa variável v, que é o input, certo? Aí eu tenho a seguinte verificação. Se v igual a zero, ou seja, se o usuário digitou no teclado igual a zero, desculpa mais uma vez que acabei esquecendo parênteses aqui na correria. Se v igual a zero, faz o quê? Break. E a partir disso não faz mais nenhuma ação dentro do meu while, certo? Se essa condição if ela não é verdade, ou seja, v não é igual a zero, eu pego o valor de s, pego o valor atual de s, independente se é 0, se é 10, se é 20, dependendo aqui da quantidade de execuções do meu while, e adiciono então o número v, da variável v, que foi digitado no meu usuário, certo? E aí eu vou rodar isso inúmeras vezes até que o usuário ele digite então o número zero para finalizar o meu código while. Quando eu finalizo isso, eu posso então dar continuidade ao meu código, certo? Então eu tenho aí o seguinte exemplo que após sair do while ele vai imprimir o valor de S, certo? Então foi isso, essa nossa aula de hoje, falando um pouco sobre a estrutura while, certo? E aí na próxima aula a gente dá então continuidade à resolução de exercícios e a resolução então de exercícios práticos, utilizando então esse conceito de repetição. Até logo e um abraço.